Salve, senhores, sejam bem-vindos a mais uma aula com o professor Tiago Oliveira. Vamos lá dar continuidade, né? Na verdade, iniciar nossa preparação para o concurso da PMCE. Nós temos confirmados mais 1000 vagas, né? Foi diversas vezes confirmados pela nossa governadora Isolda, né? Então, as fileiras da corporação da PMCE, pessoal, a maioria estão entrando na reserva remunerada, estão se aposentando através da reserva remunerada, da promoção requerida, né? Então, pessoal, o efetivo inteiro está se aposentando, por isso que está tendo tanto concurso assim, né? Raramente a gente vê um concurso em um ano e outro ano outro concurso, mas, pessoal, é necessário por conta do efetivo. E você que reprovou no concurso anterior, está tendo a oportunidade de ouro. Qual é a oportunidade? De você rever onde você errou, de você reaproveitar o que você estudou e você se preparar mais, com mais perfeccionismo, né, do que no concurso anterior. Você tentar ser mais focado, você tentar corrigir os erros, você ver onde você pode aperfeiçoar os seus estudos. Então aproveita essa oportunidade. Eu no seu lugar, eu não deixaria de lado essa nova oportunidade de ingressar nas fileiras da corporação. Então estude, faça uma análise bem aprofundada de onde que você errou, do que você precisa melhorar, qual a matéria que te prejudicou, para você poder dessa vez conseguir sua aprovação e realizar seu sonho de ingressar na Gloriosa. Sem mais delongas, vamos lá iniciar nosso processo penal. Vamos primeiro iniciar, né, aqui no item 1, né, que é a aplicação da lei processual penal no tempo, no espaço e em relação às pessoas, tá bom? Então, aqui, pessoal, muito tranquilo, tá bom? É uma parte muito tranquila para a gente vai explicar. O professor vai tentar aqui aproveitar o máximo possível. É claro que eu não vou dar o conteúdo inteiro em uma aula, né? Eu vou disponibilizando aulas gratuitas. No curso do professor já tem tudo isso aqui gravado, tá bom? Lá no curso do professor, no final da aula eu falo sobre o curso que já está disponível para vocês, beleza? Pessoal, para quem não tem nenhuma noção do que é o direito processual penal, ó, botei o conceito para vocês, tá bom? Para vocês não ficarem perdidos. Ó, o direito processual penal é o ramo do direito público que estabelece normas e princípios que disciplinam a persecução penal. Então, senhores, como vocês sabem, né, nós temos aí regras a seguir em sociedade, né? Eu não posso quebrar essas regras que é previsto pelo Estado, tá bom? Porque a partir do momento que eu quebro essas regras, nasce ali para o Estado, né, o jus puniendi, ou seja, o direito de punir. Você, como cidadão, né, você não pode fazer justiça com as próprias mãos. Então, eu, professor Tiago Oliveira, né, eu pego e ali eu vou ferir um direito seu, né, um bem jurídico seu, sua integridade física. Você não pode vir fazer justiça com as próprias mãos contra o professor. Você vai ter que invocar o Estado, tá bom? O Estado que tem o jus puniendi, que é o direito de punir, tá bom? Então, pessoal, o infrator, né, aquele que comete um crime, por exemplo, um infrator, né, para eu poder punir esse infrator, certo? Devem ser asseguradas as prerrogativas constitucionais, tá bom? Para esse infrator. Por exemplo, contraditório e ampla defesa. Ele não pode ser processado e julgado de qualquer forma. Tem que seguir ali princípios, tá bom? Então, nós temos também, nessa vertente aqui, certo? Nós temos o nosso direito penal, tá bom? Que prevê lá os crimes. Ó. Nós temos o direito penal. Então, lá no direito penal, você vai ver que ele vai lá criar crimes, né, e combinar penas. Vai ter vários crimes lá com várias penas diferentes, tá bom? Só, pessoal, que no direito penal, os crimes que constam lá, ele não é auto-aplicável, tá bom? Então, se você comete um crime, ele não vai se aplicar automaticamente, tá bom? Então, o direito penal, ele não é auto-aplicável. Ou seja, cabe ao CPP, que é o Código de Processo Penal, estabelecer os princípios, pessoal, e as normas procedimentais aí para que sejam assegurados os direitos fundamentais aí do acusado, tá bom? Então, o objetivo do CPP aqui, né, é justamente instrumentalizar a aplicação da lei penal, tá bom? Ele vai servir para instrumentalizar a correta aplicação da lei penal. Beleza, pessoal? Então, é mais ou menos isso. Para que serve o Código de Processo Penal, tá bom? Então o objetivo, ó, é instrumentalizar e permitir a aplicação da lei penal, ó. É o caminho entre o crime e a pena, tá bom? E nós temos aqui a finalidade, tá bom? Que é o objetivo. A finalidade se divide em duas. Nós temos a finalidade imediata e a mediata. Qual é a finalidade imediata? Ó, concretizar a aplicação da lei penal, tá bom? E a imediata, a pacificação social, beleza?
Então é para isso que a gente tem o direito processual penal e nós temos vários princípios, tá bom? Os princípios não estão sendo cobrados no edital de vocês, ó, mas vou listar alguns, ó. O princípio do devido processo legal, ó, tem lá no artigo 5º da nossa Constituição, ó, ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal, então tem que ter o devido processo legal. Beleza, pessoal? E quem vai garantir é o nosso Código de Processo Penal, tá bom? O princípio da presunção de não culpabilidade ou inocência, ó. Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Porque antigamente, pessoal, o cara, quando ele ia ser processado, né, no sistema antigo, nos sistemas antigos, aquele cara, ele era considerado, era culpado, né, de imediato, tá bom? Então ele era um mero objeto ali, né, a pessoa. O Estado ele ia provar só do jeito que ele quisesse ali, e acontecer vários absurdos de que realmente ele era culpado. Hoje você é considerado aí inocente, né? Você não é considerado culpado até que se prove, tá bom? Então ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, beleza? Então são alguns princípios aqui que eu trouxe para você entender melhor, beleza? Dentre outros, não está caindo na prova de vocês no momento, tá bom? Os princípios não tá no edital de vocês. Tranquilo? É só para você entender mais ou menos aqui o nosso Código de Processo Penal. Daí a gente entra efetivamente, né, no que está sendo cobrado no seu edital. Primeiramente, iremos estudar a Lei Processual Penal aí no tempo e no espaço, né, como vocês sabem, beleza? Então, pessoal, quando a gente vai estudar aqui a Lei Processual Penal no tempo e no espaço, a gente começa lá no artigo 1º até o 3º F, salvo engano, né, até o 3º F lá, beleza? Que nós vamos estudar. Teve até umas modificações aí do pacote anticrime, a gente vai ver tudo bem direitinho, tá bom? Então, senhores, vamos começar aqui, beleza? Com a lei processual, certo? Vamos começar a estudar a lei processual penal no espaço, tá bom? No espaço. Você vai entender o que é a lei processual penal no espaço. Depois a gente estuda a lei processual penal no tempo, tá bom? Então, lei processual penal no espaço, a gente vai identificar aqui no artigo 1º, tá bom? Logo no artigo 1º, tá bom? São as disposições preliminares, tá bom? Então, pessoal, quando a gente fala de lei processual penal no espaço, vamos dar uma lida aqui no artigo 1º. Presta atenção, ó. O processo penal reger-se-á em todo o território brasileiro por este código, tá bom, pessoal? Então, o que é que eu quero dizer aqui para você? Antigamente, pessoal, cada estado ele tinha o seu código de processo penal, tá bom? Cada estado tinha seu código de processo penal. Antigamente, hoje, tá bom? O nosso CPP, ele se aplica em todo o território nacional, tá bom? Então, ele se aplica em todo o território nacional. Beleza? Então, o nosso Código de Processo Penal, certo? Ele se aplica aqui, ó. Ele se aplica em todo o território nacional. Beleza? A letra do professor tá meio baldeada, mas não se preocupe, organize no seu caderno, faça com a sua letrinha bem bonitinha, tá bom? Organize da forma que você achar melhor, que eu tô te dando um norte, tá bom? O importante, é claro, que é a didática, tá bom? Então, a lei processual penal, né, o nosso Código de Processo Penal, como eu disse, antigamente cada estado tinha o seu Código de Processo Penal. Hoje, né, a gente tem somente um que se aplica a todo o território nacional. E isso aqui, pessoal, traz pra gente, ó, o princípio da unidade, tá bom? Então daqui nós temos o princípio da unidade. Princípio da unidade. Ou seja, o CPP ele é uno. Ele se aplica em todo o território brasileiro. Ó, em todo o território brasileiro. Tá bom? Aqui é o princípio da unidade. Beleza, senhores? Então o CPP ele é uno. Ele se aplica em todo o Brasil. Então não importa se um crime foi cometido lá no Ceará e outro no Piauí, vai seguir o mesmo trâmite aqui. Do julgamento aqui, né? O nosso CPP, tá bom? Beleza? Show de bola. Daqui, pessoal, também a gente vai tirar outro princípio, ó, certo? Nós temos aqui também, ó, outro princípio que é o que?
princípio aqui da territorialidade, tá bom? Princípio da territorialidade. Princípio da territorialidade. Ou seja, pessoal, será aplicado o CPP em território nacional, tá bom? Então, será aplicado o CPP em território nacional. E daqui a gente tira um nomezinho aqui em latim que pode ser cobrado na sua prova, tá bom? Que é, ó, locus res acto. Locus res acto, ou seja, é o lugar que rege o ato processual, tá bom? O lugar que rege aí o ato processual. Beleza? Então, se vier essa palavrinha em latim aí, você já sabe aqui que parte do princípio da territorialidade. A lei processual, né, ela se aplica aí em todo o território nacional. Beleza, senhores? Muito tranquilo. Só, pessoal, que vocês têm que saber o que é o território brasileiro, né? Então, o que seria, pessoal, o território brasileiro? Quando a gente fala aqui, ó, do território brasileiro, território brasileiro, certo? Quando a gente fala aqui do território brasileiro, o que seria esse território brasileiro? A gente tem que dar uma lida, pessoal, no artigo 5º do Código Penal, tá bom? Artigo 5º. Então, o que seria o território brasileiro? Pessoal, o território brasileiro, nós temos o território geo, né? O território geográfico, mais a sua extensão, né? Mais a extensão. Então, senhores, o que seria o território geo, né? Então, pessoal, o território geo não tem segredo. É o espaço terrestre, né? Você pode olhar no mapa, todo aquele espaço terrestre brasileiro, certo? É considerado território brasileiro, é óbvio. O espaço aéreo também, tá bom? Anote aí, o espaço aéreo, ou seja, se cometer um crime no espaço aéreo brasileiro, né, vai ser aplicada aqui a nossa lei processual penal, tá bom? Vai ser processado e julgado aqui, tá bom? O subsolo também é óbvio, né, pessoal? E 12 milhas marítimas, tá bom? Então, espaço terrestre, espaço aéreo, subsolo e 12 milhas marítimas, tá bom? E o que seria o território por extensão, senhores? O território por extensão, senhores, é muito simples também. Nada mais do que as embarcações e as aeronaves, tá bom? Como assim, professor? Se eu tenho uma embarcação pública, né, a serviço do Brasil no exterior, por exemplo, ela está no exterior, está fora do nosso território geo, né? Ela está no exterior, aquela embarcação ela é considerada território nacional, tá bom? Por extensão, beleza? Por ser uma embarcação pública a serviço do Brasil aí no exterior, tá bom? Embarcação pública a serviço do Brasil, mas apesar de ela estar fora, ela é uma extensão do nosso território. Mesma coisa a aeronave, se eu tenho uma aeronave a serviço do Brasil, fora do Brasil, tá bom? Ela é considerada território aí brasileiro por extensão, tá bom? Então bote a embarcação e aeronave pública aí a serviço do Brasil, beleza? E as embarcações privadas, professor, as embarcações e aeronaves privadas brasileiras, elas contam para essa questão da extensão, pessoal? As embarcações e as aeronaves privadas, quando elas estiverem a serviço do Brasil, né, quando estiverem a serviço para o Brasil, ela também vai ser considerada território brasileiro, tá bom? Então, embarcações e aeronaves privadas também, quando a serviço aí do Brasil, beleza? Vai ser considerado território brasileiro por extensão. Beleza? Então, eu acredito que para vocês isso aqui não é tão difícil, né, pessoal? Eu acho que é tranquilo, tá bom? Então, lembrem-se, pessoal, ó, lei processual penal no espaço, tá bom? Então, a nossa lei, o processo penal, pessoal, a lei processual penal, ela vai se aplicar em todo o território brasileiro, né? Aqui nós temos aqui a questão do princípio da unidade, tá bom? É uno, beleza? E daqui a gente parte para um segundo princípio, que é aqui o princípio da territorialidade, tá bom? Locus regi actum, tá bom? Locus regi actum. Então, o CPP, ele se aplica aqui, pessoal, né? Em todo o território nacional, tá bom? Beleza, pessoal? Acredito que não esteja tão dificultoso para vocês, tá bom? Acredito que esteja fácil aqui, tá bom? Não vamos confundir lá com a lei penal no tempo, tá bom? Lá do Código Penal, beleza? Então, fica aquela pergunta, né? A pessoa que pratica o crime fora do Brasil, pessoal, a pessoa praticou o crime fora do Brasil, ela vai ser
processada e julgada onde, né, pessoal? Fica a pergunta. Pessoal, vai ser no Brasil, tá bom? Por isso que a doutrina, a doutrina, ela traz um termo, vai ficar aqui de observação para vocês, tá bom? Se vier na sua prova. A doutrina, ela traz a absoluta territorialidade, beleza? Então nós temos aqui, né, trazido pela doutrina, a absoluta territorialidade, beleza, pessoal? Então, se a banca vier falando que se a banca vier falando esse termo, certo? Na prova de vocês, absoluta territorialidade, né? Territorialidade absoluta, tá bom? É como a doutrina aí vai chamar. Beleza, senhores? Então, tranquilo demais, beleza? Então, como pra gente poder aqui se achar na matéria, lembre-se, a regra. No Brasil, pessoal, aplica-se o CPP. Isso daí você sabe, beleza? Então, nós temos aí o princípio da territorialidade, beleza? No Brasil, a gente aplica aí o CPP, no Brasil inteiro. Porém, pessoal, é claro que tem a exceção, certo? E a exceção é onde a banca gosta de ir, né? A regra é muito fácil. Agora, quando a gente parte para a exceção, é que vai ficando mais complicado, tá bom? A banca gosta de exceção. Então, pessoal, no Brasil aplica-se o CPP, porém nós temos exceções em que o CPP ele não vai ser aplicado, mesmo estando aqui no território brasileiro, porque justamente pelo princípio da especialidade. Nós vamos ver na própria lei, tá bom? A regra, o processo penal registrado em todo o território brasileiro por este código, ressalvado os tratados e convenções e regras de direito internacional. Professor, não estou entendendo. Então, nesse caso, não se aplica o CPP, professor? É isso mesmo, tá bom? Então, pessoal, inciso 1, os tratados e convenções e regras de direito internacional aqui, não se aplica o CPP. Então, é assim, pessoal, às vezes, o Brasil, né, ele é signatário, né, de tratado, de convenção, e se o Brasil aderir a esses tratados e convenções, tá bom? No caso, vai se aplicar esses tratados e convenções, e não o CPP. Um exemplo, nós temos a Convenção de Viena, tá bom? Então é um exemplo bem simples, ó. Se um diplomata estrangeiro, ele vem para o Brasil, por exemplo, e aqui ele vai praticar um crime, ele pratica um crime, ele não pode ser preso em flagrante nos moldes aí do CPP, do Código de Processo Penal. Mas por quê, professor? Porque o Brasil, ele é signatário da Convenção de Viena, então vamos aplicar a Convenção de Viena, tá bom? Então, esse é um exemplozinho básico que a gente pode mostrar para vocês no inciso primeiro, que não é aplicado o Código de Processo Penal, ele não se aplica, é uma ressalva, tá bom? Por isso que ele vem trazendo como ressalva. O inciso 2, ele vem falar aqui, pessoal, de algumas autoridades, né? Então vamos lá. As prerrogativas constitucionais do presidente da República, tá bom? As prerrogativas constitucionais do presidente da República, do ministro de Estado, nos crimes conexos com o dos presidentes da República e dos ministros do STF, do Supremo Tribunal Federal, nos crimes de responsabilidade. O WhatsApp do professor está tocando aí para vocês, né, pessoal? Deve estar incomodando. Deixa o professor desconectar. Pronto, perdão aí atrapalhar a aula de vocês. Então vamos lá, pessoal. As prerrogativas constitucionais do presidente da República, do ministro de Estado, nos crimes conexos com os dos presidentes da República e do ministro do STF, nos crimes de responsabilidade. Eu boto uma ressalva aí nos crimes de responsabilidade que o professor vai falar para vocês. Então, pessoal, nesses casos aqui não vai se aplicar o Código de Processo Penal, tá bom? Porque a gente tem a lei específica, né? Se eu não me engano, a lei de impeachment, né? Que vai ser seguida aqui nesse caso. Então, pessoal, apesar do CPP ele trazer somente essas autoridades aqui, o presidente, os ministros, né? do STF, certo? Isso deve ser estendido também nos termos da lei de impeachment para os governadores, por exemplo, os governadores de estado, tá bom? Então tenha isso em mente. O crime de responsabilidade é interessante a gente falar, pessoal, porque o crime de responsabilidade, pessoal, não sei nem porque que chama de crime, né? Na verdade, o crime de responsabilidade ele é uma infração político-administrativa, tá bom? A Dilma, ela cometeu esse crime aqui de responsabilidade, ela não foi presa, tá bom? Por isso que a gente diz que é uma infração político-administrativa, beleza? Então, anota isso aí, geralmente a banca vem cobrando na letra da lei, principalmente concurso de nível médio. Só que o nosso concurso anterior da PMCE, ele veio
cobrando questões assim em um nível altíssimo, tá bom? Então cuidado com essas exceções, leia, releia e faça as questões. O professor vai deixar questões para vocês aí. Na descrição da nossa videoaula vai ter um banco de questões para vocês resolverem aí, para vocês efetivarem a matéria na mente de vocês, beleza? A melhor forma de aprender é teoria, depois é lascar o pau em questões, beleza? Muito tranquilo. O inciso 3 aqui, ó, os processos de competência da Justiça Militar, tá bom? Isso aqui vocês já estão cansados de saber, quem estuda para a área militar, como vocês, né? Então, falou de processo de competência da Justiça Militar. Se eu cometi um crime militar, pessoal, eu vou responder aí na Justiça Castrense, a Justiça Militar, tá bom? Então, crime militar vai para a Justiça Militar, ou seja, nós temos o Código de Processo Penal Militar, que são para os crimes militares, tá bom? Faz parte aí da Justiça Militar. Aqui nós estamos estudando o Código de Processo Penal Comum, beleza? Então, aqui é uma competência diferente, beleza? Nós temos aqui, pessoal, ó, os processos da competência do Tribunal Especial, tá bom, pessoal? O Brasil vedou o Tribunal Especial, tá bom? Então, esse aqui fica sem aplicação, tá bom? Não tem aplicação, beleza? Mesma coisa o inciso 5, não tem aplicação, os processos por crimes de imprensa. Por quê? A lei de imprensa ela foi considerada inconstitucional, fica sem aplicação também, tá bom? São os incisos que não tem aplicação, apesar de estar aqui na lei. Tranquilo, pessoal? Muito fácil. Então, esses são os casos em que não vai ser aplicado aí o Código de Processo Penal. Beleza, senhores? Muito tranquilo aqui para vocês. Então, pessoal, nós iremos estudar, nós terminamos aqui a Lei Processual Penal no espaço, tá bom? Em que a nossa lei processual ela vai se aplicar em todo o território nacional, né, através aqui do princípio da unidade e também o princípio da territorialidade, tá bom? Então, vai se aplicar em todo o território brasileiro. Território brasileiro, você já sabe o que são, espaço geo mais a extensão, tá bom? E a gente tem a absoluta territorialidade, beleza? Show de bola. Então vamos lá para a Lei Processual Penal no tempo. Lei Processual Penal no tempo. Vamos estudar a Lei Processual Penal no tempo. Pessoal, muito tranquilo. O problema da Lei Processual Penal no tempo são as exceções. A regra você vai entender porque na Lei Processual Penal no tempo nós aplicamos o princípio da imediatidade, tá bom? E vocês vão entender. Aqui está no nosso artigo 2º, nós vamos fazer a leitura do dispositivo. Ó. Artigo 2º do CPP, tá bom? A qual nós utilizamos aqui, ó, o princípio da imediatidade. Professor, não estou entendendo nada. Calma que o professor vai explicar para vocês. Vamos lá fazer a leitura do dispositivo. Ó. A Lei Processual Penal aplicar-se-á desde logo. A Lei Processual Penal aplicar-se-á desde logo, sem prejuízo das validades dos atos realizados sobre a vigência da lei anterior. Por isso que a gente usa aqui o princípio da imediatidade. Por quê? Porque a Lei Processual Penal ela aplicar-se-á desde logo, tá bom? Por isso que é o princípio da imediatidade. Então aqui, ó, ela já se aplica desde logo. Vou dar exemplo para vocês, tá bom? Não se preocupe. Desde logo. Beleza? Então vou explicar para vocês, ó. Vamos aqui colocar na nossa cabeça que está havendo aqui um processo, beleza? Está havendo aqui um processo. Tranquilo? Está havendo aqui um processo. Ó. Processo. Beleza? O processo se iniciou aqui, certo? E a gente tem alguns sistemas que são utilizados para esse processo. Vocês vão entender. O processo ele tem várias fases. Ó. O processo aqui ele tem várias fases. Ó. Vou botar para vocês aqui. Ó. Certo? Tem várias fases. Então nós temos aqui a fase de citação, fase de audiência, interrogatório, a fase de execução. Então tem várias fases, tá bom? E nós temos aqui 3 sistemas que podem ser cobrados aqui na sua prova e você tem que saber qual deles que vai se aplicar. Então até aqui você vai entender direitinho. Nós temos a unidade processual, unidade
processual. Nós temos aqui o sistema das fases processuais. Fases processuais. E nós temos aqui o sistema de isolamento. Isolamento dos atos processuais, tá bom? Então, pessoal, veja bem, entenda bem, tá bom? Como que funciona cada um. Lembre que nós usamos o princípio da imediatidade, você vai entender. O sistema de unidade processual, pessoal, é assim, ó. A lei vigente no início do processo, né? A lei vigente no início desse processo, ela deve ser aplicada até o processo acabar, pouco importando se vier uma lei nova. Então, por exemplo, ó, o processo iniciou aqui, ó, botei o xizinho para vocês, certo? Segundo o sistema da unidade processual, essa lei aqui, ó, ela vai vigorar até o final, tá bom? Ela vai vigorar até o final, pouco importando se aqui vier outra lei, por exemplo, aqui veio outra lei, uma lei A, ó. Veio uma lei, não importa, tá bom? Ela vai vigorar durante todo o processo, até o processo terminar, beleza? Então, esse aqui é o sistema aqui da unidade processual, beleza? O próximo sistema, que é o das fases processuais, tá bom? Que também é muito fácil, você vai entender, ó. Então, como eu disse para vocês, ó, o processo ele tem várias fases, tá bom? Nessa fase aqui tinha a lei A, ó, estava em vigência da lei A, certo? E aqui a gente teve uma lei B, tá bom? Que saiu. Segundo aqui o sistema aqui das fases processuais, a lei ela será aplicada na fase em que ela está vigente, tá bom? Então a lei A está vigente, porém vem uma lei B. A lei A ela vai funcionar durante toda essa fase, tá bom? E também ela vai se aplicar nas fases que estão também atrás, tá bom? Para trás. Enquanto a nova lei, essa lei que vier, ela só vai ser aplicada aqui na próxima fase, tá bom? A lei B só vai ser aplicada na próxima fase, beleza? Essa é o sistema das fases processuais, diferente do sistema de isolamento dos atos processuais. Quando a gente fala de isolamento dos atos processuais, certo? Se tem uma lei A aqui, ó, certo? A gente tem uma lei A e vem uma nova lei, a lei B. O que acontece? A lei nova, pessoal, ela se aplica de imediato, tá bom? Então, se eu tenho uma lei A, ó, eu tenho uma lei A que diz que eu preciso de 3 testemunhas, tá bom? E vem uma nova lei que diz que eu preciso de 5, a nova lei já se aplica, tá bom? Que é a lei B, ó, ela já vai se aplicar de imediato. E os atos que foram praticados na vigência da lei anterior, professor, o que acontece? Ela permanece válida, tá bom? Os atos praticados com a vigência da lei anterior, ela permanece válida, normal, tá bom? Então, pessoal, lembra que aqui a gente segue o princípio da imediatidade, ou seja, já vai se aplicar desde logo, a lei já se aplica desde logo. Então, a partir daqui, qual desses 3 sistemas você acha que é usado, né, que a gente utiliza, que é adotado atualmente no Brasil? Não é o sistema de unidade processual. Por quê? Porque o sistema da unidade processual, ele diz que a lei vigente aqui no início do processo, ela deve ser aplicada até o processo acabar. Então, não tem como ser o sistema de unidade processual, tá bom? Ela não leva em conta se vier uma lei nova, tá bom? Já o sistema de fase processual, se eu tenho uma lei A aqui, certo? E vem uma nova lei, essa lei ela vai funcionar, né, durante toda essa fase. Ela só vai entrar efetivamente a lei nova quando for para a nova fase, quando a gente for para a próxima fase aqui, processual. Então você vê que esse não é o que a gente utiliza. Por quê? Porque a gente tem o princípio da imediatidade, tá bom? Já é aplicado desde logo, tá bom? Portanto, pessoal, a gente aplica o isolamento dos atos processuais, tá bom? É o que a gente utiliza, tá bom? Então, como eu disse para vocês, se eu tenho uma lei A, né, que diz que eu preciso aí de 3 testemunhas, né, porém vem uma nova lei falando que eu preciso de 5, por exemplo, eu já vou aplicar a nova lei já se aplica, tá bom? E os atos processuais que foram praticados na vigência da lei anterior, né, eles já permanecem válidos, tá bom? Não tem prejuízo aí no caso. Então, para a sua prova, saiba que nós usamos o isolamento dos atos processuais, tá bom? É o sistema que a gente utiliza. Então, se vem uma nova lei, meu amigo, já aplica aquela nova lei,
tá bom? Já é aplicado de imediato. Não importa se essa lei nova ela vai ser em bonum partem ou em malum partem, tá bom? Ou seja, tanto faz se ela prejudicar o réu ou se ela for benéfica ao réu, não importa, tanto pode ser prejudicial como benéfica. Ela já vai entrar em vigor desde logo, tá bom? O princípio da imediatidade, tá bom? Então, ó, a lei processual penal aplicar-se-á desde logo, ó, sem prejuízo da validade dos atos realizados sobre vigência da lei anterior. Beleza, senhores? Então, não importa, mesmo que venha uma nova lei, não importa se ela é em bonum partem ou em malum partem, se é prejudicial ou benéfica ao réu, ela vai se aplicar imediato, tá bom? Desde logo, beleza? Então aqui, pessoal, ó, vocês vão chamar aqui, certo? Para a lei processual penal no tempo, pode vir esse termo em latim, ó, tempus regit actum, tá bom? Então anota o termo em latim que eles podem cobrar dessa forma aqui, tá bom? Então nós vamos os princípios da imediatidade. Se vier uma nova lei, já se aplica desde logo. Essa é a regra. E nós usamos o sistema de isolamentos dos atos processuais. Tranquilo? Beleza? Agora, pessoal, a gente vai para as exceções. Aqui é que entra o problema. Por quê? Você sabe que quando a gente fala de lei processual penal no tempo, o princípio da imediatidade. Se vier uma lei nova, já se aplica desde logo, não importando se é prejudicial ou benéfica para o réu. O foda é a exceção, entendeu? Por quê? Vamos estudar aqui a exceção, as exceções, certo? Então, o que seria a exceção? Ora, pessoal, a lei não diz que já se aplica, se vier uma lei nova, ela já se aplica desde logo. Logo, quando a gente fala em exceção, é o que? É quando não se aplica a lei processual penal de imediato. A gente não vai aplicar ela imediatamente. E quais são os casos, professor, que não se aplica imediatamente? A gente vai ver agora. Tá bom? Então é a exceção aqui da lei processual penal no tempo. Tá bom? Vamos estudar aqui as exceções. Tá bom? Ou seja, não se aplica, nesse caso, como exceção, ó, não se aplica a lei processual de imediato. Não se aplica a lei processual de imediato, tá bom? E para isso, pessoal, a gente vai ter que dar uma olhadinha aqui, ó, na lei de introdução ao Código de Processo Penal, tá bom? Ela já vai trazer dois artigos aqui que já vai trazer pra gente uma exceção, tá bom? Primeiro, o artigo 2º, e depois o artigo 3º. O artigo 3º. Então anota aqui que isso aqui cai muito em prova. Pessoal, quando se tratar, certo? Veio uma lei nova, certo? Que ela vai tratar, né? Ela vai tratar de prisão preventiva, e fiança, tá bom? Eu vou aplicar nesse caso, se vier uma nova lei, mudando essas disposições, mudando um prazo e etc, tá bom? Eu não vou aplicar de imediato, porque eu tenho que aplicar a mais benéfica, tá bom? Então, se vier uma nova norma, tá bom? Eu vou ver qual a mais benéfica e eu vou aplicar a mais benéfica. Essa é a exceção, porque lembra que a regra, né, é que a gente já aplica a nova norma desde logo. A nova lei já entra em vigor imediatamente, não importando se é benéfica ou se é maléfica para o réu, tá bom? Essa é a regra, que é a exceção. Quando a gente fala de prisão preventiva e de fiança, falou de prisão preventiva e de fiança, vai ter que ser escolhida aí a norma mais benéfica, a que vai beneficiar ali o réu, tá bom? E outra exceção que a gente tem aqui, pessoal, é quando a gente fala de prazo recursal, ó. Prazo recursal. Beleza? Prazo recursal, pessoal, só que esse prazo recursal é em andamento. Tem que estar em andamento, cuidado. Prazo recursal em andamento. Nesse caso, pessoal, também eu vou aplicar o mais benéfico aqui para o réu. Por exemplo, nós temos aqui, pessoal, ó, uma decisão judicial, ó. Certo? Nós temos aqui uma decisão judicial em que aqui, ó, a pessoa vai ter 10 dias para recorrer, ó, esse prazo está em andamento. Ela tem 10 dias para recorrer dessa decisão judicial. Só que vem uma nova norma, certo? E
baixa esse prazo só para 5 dias, ó, para poder entrar com recurso. 5 dias. Isso daqui, pessoal, vai ser bom para o réu? Não, tá bom? Não vai ser bom. A regra é que deveria ser aplicado 5 dias, desde logo, o princípio da imediatidade, tá bom? Só que nesse caso nós estamos diante da exceção, que é o prazo de recursal em andamento. Então eu não vou aplicar esses 5 dias, tá bom? Não vou aplicar, vai ficar os 10 dias, porque é mais benéfico para o réu. Lembrando que o prazo de recursal tem que estar em andamento, tá bom? Então, a exceção nós temos a prisão preventiva e fiança, tá bom? Vai ser aplicado o mais benéfico e o prazo de recursal em andamento, beleza? Então leva isso para a tua prova. A banca gosta disso aqui, pessoal. A banca, ela gosta de exceção. A banca gosta de exceção. A regra não dá prazer para a banca gosta de exceção, beleza? Eu vou deixar questões de provas passadas para vocês resolverem aí. Vocês vão ver o que eu estou falando. Beleza? Então falamos da primeira exceção aí. Vamos para falar agora da segunda exceção, que é justamente, pessoal, as normas híbridas. Normas híbridas. Normas híbridas. Normas mistas. E de conteúdo material. Conteúdo e de conteúdo material, tá bom? O que são normas híbridas, mistas ou de conteúdo material? Pessoal, são normas que no seu corpo, no seu conteúdo, ela tem tanto disposições penais como processuais, tá bom? Eu tenho um conteúdo penal e um conteúdo processual naquela norma. Por exemplo, a gente tem, pessoal, a questão da decadência que vocês estudaram com o professor na aula de ação penal. Você pode assistir, que eu acho que tem aula de ação penal, tá bom? É o instituto aqui da decadência, ó. Da decadência, certo? Então lembra, normas híbridas, mistas ou de conteúdo material é porque no seu conteúdo ela tem tanto a norma penal como processual, tá bom? Ali no seu corpo, né, no seu conteúdo. Então tem um conteúdo penal e processual ao mesmo tempo, por isso que é híbrida, mista, né, misturado, conteúdo penal e conteúdo processual, tá bom? Então um exemplo é a decadência. Professor, eu não sei nem o que é decadência. Pessoal, estudem ação penal que cai na prova de vocês. Tem aula gratuita aqui de ação penal, vou deixar na descrição do vídeo também. Quando a gente fala lá da ação penal pública condicionada à representação, ou então nos crimes de ação penal privada, eu tenho um prazo para poder representar, tá bom? Esse prazo é de 6 meses, tá bom? Do conhecimento da autoria. Então eu tenho 6 meses ali para poder representar, tá bom? Contados a data do conhecimento da autoria, tá bom? Se passar esse prazo, certo? E eu não representar, nós temos aqui o Instituto da Decadência. E ela vai gerar 2 efeitos, tanto o efeito penal como processual. O efeito penal, pessoal, aqui, ó, vai gerar o que, ó? Vai gerar a extinção da punibilidade, ó. Vai gerar a extinção da punibilidade. Isso do prisma penal, tá bom? E vai gerar também aqui para o conteúdo processual vai gerar a perda, né? Você vai perder, ó, perda do direito de representação. Então, senhores, note, né, que penalmente falando, materialmente, né, vai haver aqui a extinção da punibilidade, né, no conteúdo penal. No conteúdo processual vai ter a perda do direito de representação, tá bom? Então note que por isso que nós chamamos normas híbridas, mistas ou de conteúdo material. E nesse caso aqui, pessoal, nós temos o Instituto da Perempção também, que vocês estudam lá em ação penal com o professor. Então nesse caso aqui, pessoal, nós vamos aplicar a norma mais benéfica, tá bom? Mais benéfica para o réu, tá bom? Então, quando falamos de normas híbridas, mistas ou de conteúdo material, nós temos que aplicar aí a norma mais benéfica, tá bom? Então é a exceção lá que a gente estuda do princípio da imediatidade, tá bom? Beleza? Tem que se observar aqui como ela tem conteúdo híbrido, né, misto ou conteúdo material, nós temos que aplicar sempre a mais benéfica, beleza, senhores? Então nossa primeira aula vai ficando por aqui, tá bom? Se você gostou, por favor, deixe sua curtida,
beleza? E deixe seu comentário. Na descrição do nosso vídeo eu vou deixar um PDF de questões para vocês resolverem aí. E vocês coloquem aí quantas questões vocês acertaram. Se vocês gostaram da aula, fala aí de onde você está falando, há quanto tempo você estuda para o concurso da PMCE. Se você é novo, se inscreva, vai ter várias aulas para o concurso da PMCE gratuito para ajudar o pessoal aí, não se preocupe. Agora, se você quiser adquirir o curso do professor, a gente abre o nosso curso, tá bom? Já tem todas essas aulas gravadas lá no curso. Esse material aqui, pessoal, já está disponível de imediato, ó, curso PMCE Professor Thiago Oliveira. Então já vem o VADMECUM atualizado e comentado das leis, tá bom? Você vai vir com as leis que são cobradas na parte específica, tudo comentadozinho. Já vem com questões comentadas de todas as matérias, então vem todas as matérias já com questões comentadas, tá bom? Tem vídeo aula, né, das matérias que o professor leciona, que é processo penal e constitucional, tá bom? Já está incluso também, já vem no material. Tem acompanhamento e cronograma de estudo que o professor vai disponibilizar. Vai ter lives também, né, para dicas de estudo para vocês exclusivas. E vai ter questões toda semana até a data da prova. Então vai ser um material que ele não vai ficar parado, ele vai ser constantemente atualizado. E o melhor que é o pagamento único. Você paga, já fica disponível esse material para você. O professor já manda o link do material para você e você tem ele aí até a data da prova. Tá bom? Todo o material disponível de imediato. Professor, valor, pessoal, R$60 só. Pagou, já disponibiliza o material. Professor, quer adquirir, descrição do vídeo, tá bom? Vai na descrição do vídeo, você já vai ser redirecionado diretamente para o WhatsApp do professor e lá você já efetua a compra, beleza? Vou ficando por aqui, um grande abraço, fiquem com Deus, o foco é a farda, tamo junto.